Olá, seja muito bem-vindo a Code Trading. Eu sou o Marcos e este vídeo é dedicado para todas as pessoas que ainda não conhecem o nosso robô Stark ou para aquelas pessoas que conhecem, mas ainda não conseguiu sair do ponto zero, né? Não conseguiu automatizar uma estratégia própria no nosso robô, né? Ou até mesmo começou e não conseguiu evoluir, né? Não conseguiu finalizar a ponto dessa estratégia ir para a operação em conta real, tá? Então eu vou abordar todos os pontos básicos para você estar começando a automatizar a sua estratégia no nosso robô. Muitos clientes nos procuram e diz que o nosso robô é complexo, que o nosso robô é difícil de usar, né? E eu gostaria de fazer uma analogia aqui utilizando a bicicleta e o carro, né? Quando a gente começa, quando a gente é criança, né? A gente começa andando numa bicicleta, né? E quando a gente aprende a andar, a gente acha que é o meio de transporte mais eficiente do mundo, né? Porque é a única coisa que a gente conhece, né? Porém, quando a gente cresce e aprende a dirigir um carro, a gente vê que a bicicleta era muito limitada, né? Com o carro a gente consegue ir muito mais longe, né? E essa comparação que vocês precisam fazer, né? Quando vocês olham um robô simples, né? No mercado, que é muito limitado, e quando você olha para o Stark, né? O Stark ele consegue te levar muito mais longe, né? Basta você aprender a dirigi-lo, né? E é isso o meu objetivo nesse vídeo, né? Dar as noções básicas para vocês aprenderem a dirigir o nosso robô, tá bom? Uma outra coisa que eu queria enfatizar, né, é que complexo é muito próximo de completo, né? Se a gente olhar, é uma letrinha só que troca, né? Então, quando a gente tem algo complexo, aparentemente complexo, né, é bem provável que a gente tenha algo completo, tá? Então, gostaria de deixar isso fixado na cabeça de vocês, né, porque o nosso robô ele realmente é muito completo, vocês conseguem ir muito longe, né, se vocês aprenderem a dominá-lo, tá bom? Então vamos começar do zero, tá? Desde do download do nosso robô, a instalação dele no MetaTrader, eu vou mostrar a base, eu não vou me aprofundar em técnicas avançadas de criação de setup aqui, porque para isso a gente tem o nosso curso no nosso YouTube, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então isso aqui é realmente a base para você que sair do zero e conseguir automatizar a sua estratégia, tá bom? Então o primeiro passo é a gente baixar o nosso robô. Para isso, vamos para o nosso site. Em nosso site, codetrading.com.br, você poderá acessar a página do Stark através deste menu Crie seu setup ou aqui por cima, o robô Stark, tá? Então você vai acabar caindo aqui na página do Stark e aqui você tem todos os links necessários para você fazer o download, acessar a biblioteca de setups, que a gente vai falar dela daqui a pouco, o manual do robô e o nosso curso no YouTube para você se aprofundar mais na parte de criação de setups, tá? Esse curso é muito importante para vocês assistirem após esse vídeo, tá? É aqui que vocês vão conseguir se aprofundar e criar setups mais avançados no nosso robô, tá ok? Então vamos começar então baixando o robô. Quando vocês clicam aqui em download do Stark, ele vai baixar, né, o executável do robô, abrindo ele aqui. Ele é uma pasta, ele baixa um arquivo zipado, tá? Você precisa extrair esse arquivo aqui para algum lugar no seu computador, né? Então eu vou extrair aqui na minha pasta downloads mesmo. Aqui está a minha pasta, onde foi extraído o arquivo. Eu consigo abrir ela, tá? E eu só preciso então, para a criação de setups, só do Stark Pro, tá? O Stark Client, ele é para quando você quiser comercializar uma estratégia sua ou até mesmo compartilhar de uma forma segura, criptografada, tá? Isso é um passo à frente. Você pode buscar mais informações também no nosso YouTube, tá? Mas aqui a gente está falando de criação de estratégias, né? Então a gente está falando do Stark Pro. O nosso robô, ele roda na plataforma MetaTrader 5. O MetaTrader 5 é encontrado na maioria das corretoras, tá? Basta você entrar lá no site da sua corretora, na parte de plataformas, ativar MetaTrader 5. Lá você deve encontrar a versão demonstração, que são contas demo, né, com dinheiro fictício, para você fazer teste das suas estratégias, e tem também a conta de produção, né, a conta real, onde você tem dinheiro de verdade para operar, tá bom? Então, ativando a plataforma MetaTrader 5 na sua corretora, você deve receber por e-mail, né, um link para download do MetaTrader, o seu código de usuário e a sua senha, tá? Feito isso, você vai então baixar o MetaTrader e instalar no seu computador, tá? E depois você vai vir aqui em arquivo, abrir uma conta, tá? Você digita o nome da sua corretora aqui, por exemplo, XP, Genial, Active Trades, tá? Encontra a corretora, ela vai ser listada aqui embaixo.
Próximo, aqui você informa o seu nome de usuário e a sua senha recebida lá por e-mail. Concluir, você vai estar conectado na conta de corretora, tá? Para confirmar isso, você olha aqui embaixo, no canto inferior direito, e veja se foram listados aqui os servidores da corretora, tá? Se isso foi feito, você já está conectado, né? Tá tudo certo, tá bom? Aí então você precisa instalar o robô, tá? Você pode fechar tudo que tiver aberto no seu MetaTrader, deixa ele assim limpo como o meu, tá? Se essa janela não estiver aberta, você vai vir aqui em exibir navegador, tudo que você precisa vai estar aqui, tá bom? Então o robô, né? Como a gente já baixou lá a nossa pastinha, eu copio ele, tá? Somente o Stark Pro. Eu venho aqui no meu MetaTrader, arquivo, abrir pasta de dados, MQL5 Experts. Eu colo aqui dentro, tá? Feito isso, o robô já está instalado. Só eu vir aqui nesse maisinho Consultor Experts e dar um atualizar aqui, ele já vai aparecer, tá? Então, nesse momento, o Stark Pro já está configurado, né? Já está instalado nessa instância de MetaTrader para a gente estar utilizando, tá? Aí a gente vai começar a construção do setup. Tá? Para isso a gente precisa de um ativo, né? Então a gente também tem que cadastrar o ativo aqui. Você vai vir em exibir, observação de mercado, tá? Pode deixar sempre essas duas janelas aqui abertas, porque são as duas que você mais vai utilizar, tá bom? Então, no MetaTrader, a série contínua, né, do índice, do dólar, ela termina em cifrão N, tá? Então, o INFUT, normalmente usado em outras plataformas, né, aqui no MetaTrader é o IN cifrão N. O WDO, ou DOLFUT, né, é o WDO cifrão N, tá? Então, vocês podem estar criando aqui as suas estratégias, assim como em papéis também, né? Por exemplo, Petri4, ou até mesmo opções de papéis, né? Qualquer tipo de ativo que for possível ser operado na corretora, você vai conseguir fazer um robô, fazer uma estratégia para você operar no MetaTrader, tá bom? Então, vamos aqui no nosso exemplo, né? Utilizar o índice mesmo, tá? O índice cifrão N, no caso, né? Que é a série contínua do índice. O robô está instalado aqui para eu iniciar ele, né? Para eu ver os parâmetros dele, para eu poder começar a fazer uma configuração. Eu vou clicar com o botão direito, teste. Tá? Aí ele carrega aqui para mim a aba do testador de estratégias. Aqui embaixo eu tenho a segunda aba chamada parâmetros de entrada. Tá? Então aqui é onde tudo vai acontecer. Tá? Toda vez que você começar a mexer com um setup novo, né, sugiro você clicar com o botão direito pré-definidos. Isso zera tudo, né, deixa todos os parâmetros do robô como default, para não evitar de qualquer sujeira, né, alguma coisa que veio de um teste anterior, interferir aqui na criação do seu setup. Tá? Então aqui nós temos os parâmetros do nosso robô. Né? Sempre que você for começar um setup, comece dando um nome para ele. Tá? Você define aqui. Informe também um Magic Number, que é o número de identificação dentro da sua conta MetaTrader. Tá? Então, cada setup tem que ter um número diferente. Aqui você pode colocar um número alto, né, para você não gerar conflito com nenhum outro setup já existente, né, na comunidade da CodeTrade, nos parceiros, ou até mesmo em outros robôs, né, que utilizem MetaTrader, tá bom? Então, é sempre bom que esse número seja exclusivo para cada setup que você criar, tá bom? E aí, então, a gente começa já a falar da criação da nossa estratégia em si. No nosso robô, para você criar um setup, você precisa de duas coisas: referências e sinais. É basicamente isso, tá? As referências são os preços, né, aos quais você vai trabalhar, aos quais o seu sinal vai utilizar, tá? Então, por exemplo, um cruzamento de médias, né? Você tem lá o preço de duas médias em dois pontos diferentes. Né? Então, são 4 referências. A gente diz que são 4 preços de referências. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui mais simples ainda. Tá? Um setup de toque na média, por exemplo. Tá? Imagine que você tem aqui uma média móvel. Tá? E você quer, né, que o candle que acabou de ser fechado seja verificado se houve um toque na média. Tá? O que seria um toque na média? Vamos imaginar então um candle aqui, né, que foi formado, e ele tem a sua mínima, né, fazendo um toque aqui nessa média. Tá? Isso aqui aparentemente é um toque na média. Né? Quais são as referências que nós temos aqui? O preço da média em si, tá? Isso é uma referência, e a mínima do candle,
e talvez a abertura do candle, né, para saber que ele abriu acima da média e teve a sua mínima abaixo da média. Então aqui a gente tem 3 pontos de referências, né? A gente tem 3 preços de referência. Talvez você queira aprimorar ainda mais o seu sinal, né? Do tipo assim, eu só vou identificar isso aqui como um toque na média se o candle anterior, a mínima dele foi acima da média, né? Por exemplo, algo desse tipo, né? Caso esse candle aqui tenha também tocado a média, então aqui já não tem toque, porque o toque foi feito anteriormente, né? Então, nesse ponto, a gente já cria mais 2 preços de referências, tá? Que é a mínima do candle anterior e o ponto da média do candle anterior. Com essas referências mapeadas, então, a gente consegue montar o nosso sinal, que nada mais é do que uma expressão, né? Que a gente utiliza no nosso robô, juntando todos esses preços, fazendo comparações lógicas, né? Do tipo, um valor maior que o outro, ou um valor menor que o outro, um valor diferente, igual, tá? Então aqui a gente teria que fazer todas as comparações possíveis para a gente conseguir chegar num sinal que gere esse ponto de entrada, tá? Esse sinal, né, essa expressão, ela seria escrita aqui, no sinal de entrada do robô, tá? E as referências, né? O R1, R2, R3, R4, eu comentei ali. Você pode setar ele aqui nos preços de referências, tá? Justamente chama R1, R2, R3. Então, você tem todos os preços de referências possíveis aqui, ou ainda você pode criar um preço de referência personalizado, tá? Você pode criar uma expressão para retornar um preço para você, que seria aqui no R11, R12, R13, tá? E esses preços seriam utilizados aqui no seu sinal de entrada. Como assim? Por exemplo, R1 maior do que R2. Se o meu R1 é a abertura do candle, lá no meu exemplo, e o R2 é o preço da média, então eu já estou amarrando que eu quero a abertura do candle acima da média, tá? E para eu juntar mais uma comparação, eu vou utilizar o operador AND, né? E aí eu vou colocando as minhas comparações, AND R2 menor do que R3, né? Um exemplo, tá? E assim você então consegue montar o seu sinal, tá? Aí muitas pessoas, né, perguntam assim, tá, mas eu não quero fazer um setup de price action que tem assim comparações de preço, eu quero simplesmente operar um indicador técnico, tá? Por exemplo, um IFR. Eu preciso fazer tudo isso para operar um IFR? Não precisa, tá? É muito mais simples. Então, vamos lá, vamos pré-definir novamente, começar do zero, tá? Essa expressão lógica de entrada, né, tanto da compra quanto da venda, que são separadas, né, o sinal de compra e venda, você precisa informar, né, uma expressão que ao final ele gera um valor true, né, um valor verdadeiro, tá? É uma expressão booleana que a gente chama. Porém, se você informar o valor 1, isso já é um valor verdadeiro, tá? O robô entende que o 1 é um valor verdadeiro. Então, isso significa para ele, pode comprar sempre que possível, tá? Aqui na venda, a mesma coisa. Eu poderia escrever uma expressão complexa, né, de price action, como a gente viu ali, ou eu poderia também colocar o valor 1 e pronto, já estaria sempre permitido vender nesse setup. Aí bastaria, então, eu ligar os meus indicadores, né? Por exemplo, IFR. Então, eu vou lá na parte de filtros, tá? Tenho aqui, ó, indicadores de filtros. Aqui dentro eu tenho diversos indicadores, né? IFR, volatilidade, desvio padrão. E um deles aqui é o RSI. Né? Eu poderia estar ligando aqui, basta eu informar um período. Ó. Repare que o período do indicador estando zero, ele está desligado. Se você informar um período maior que zero, por exemplo, 21 períodos, pronto, você já ligou o indicador, você já ligou o filtro no robô. Estão percebendo como é simples, né? É só uma questão de jeito, né? De vocês entenderem como que o robô trabalha, né? Então aqui bastaria você informar os valores de IFR. Quero sempre comprar quando o IFR estiver abaixo de 50 e acima de 20, um exemplo, tá? E quero sempre vender quando ele estiver abaixo de 80 e acima de 50. Pronto, o robô já vai respeitar isso. Se você fizer um backtest dessa estratégia aqui, ele já vai estar operando IFR, tá? Vamos fazer um teste aqui. Como que eu vejo esse robô operando, né? Como que eu vejo essa estratégia em execução? Você vem aqui na aba configurações,
tá? Aí você tem que informar, né, todos os dados aqui, o ativo, o time frame, o período que você quer fazer o seu backtest, tá? Se tiver aqui no personalizado. A modelagem, o HLC ou cada TIC, né? Eu explico isso no nosso curso. Tem um capítulo lá só falando sobre isso, tá? A princípio você pode utilizar um HLC ou, se você preferir, algo mais preciso, cada TIC. Você desabilita aqui, né? Você não vai otimizar nesse momento, tá? E sim, eu quero ver o backtest visual, quero ver o robô operando, tá? Eu dou um iniciar aqui, o MetaTrader carrega os dados e logo em seguida ele já inicia o meu backtest, tá? Então aqui, ó, nós já temos um robô, né, fazendo operações automáticas com base no IFR, que foi o indicador que eu liguei ali, tá? Os alvos aqui, né, os stops, e os take profits, eles estão todo padrão, tá? A gente não definiu nada ainda e o robô está operando à vontade, né? Sempre que dá a nossa... Sempre que o nosso filtro ali de IFR permite, ele está fazendo entradas, tá? E como que eu faço então para configurar os alvos, né? Aqui no robô tem um grupo de parâmetros, né? Se você preferir, você pode ir sempre dando 2 cliques aqui nos grupos, ó, que você vai então vendo todos os grupos de parâmetros que tem no robô, tá? Um deles é a configuração das entradas, tá? Então aqui nesse caso ele está fazendo entradas a mercado, né? Poderia ser entrada limit, stop também, tá? Dá para configurar tudo isso. E aqui nós temos os stops, tá? Tem aqui o stop loss, 500 pontos, e o take profit também 500 pontos. Como que o robô calcula isso, né? Com base num preço base e numa distância. Aqui no caso, o preço base é a entrada da operação e a distância está em pontos, 500 pontos. Tá? Você poderia mudar a base de cálculo, né, para alguma outra coisa aqui nativa, ou até mesmo uma expressão sua. Nesse modo automático, você consegue escrever uma expressão. Eu falo sobre isso no nosso curso também, é um pouco mais avançado, tá? Mas aqui, então, você escolhe o tipo, né, da distância. Nesse caso, eu estou em pontos, poderia ser em TIC, valor, ATR e tudo mais, tá? Por exemplo, se eu selecionar ATR aqui em formato 2 aqui embaixo, significa que eu quero trabalhar com stop loss de 2 ATRs, tá? Seria um stop dinâmico, que a gente chama, né? E a mesma coisa para o take profit, tá? Eu informo o valor base, o tipo da distância e o valor da distância. Pronto. A gente já definiu os alvos aqui. Depois a gente vai ter muitos recursos avançados, né? Do tipo trailing stop, break-evens, metas e tal. Mas tudo isso é mais avançado e não vem para esse vídeo, tá? Está sendo abordado no nosso curso lá, gratuito no YouTube. Link na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente viu aqui, né, como iniciar, tá? Como é a concepção, né, de um setup, ou até mesmo utilizar um indicador único, ou pode ser mais de um, tá? Eu mostrei só o IFR aqui, mas poderia ser combinação de 2 indicadores, tá? Basta você ligar o segundo indicador que o robô já vai entender que esse setup vai operar 2 indicadores, tá bom? Agora, para você que quer poupar um pouco de tempo, né? Putz, eu tenho uma ideia aqui, eu queria uma base para eu não sair do zero, tá? Eu então recomendo vocês a voltarem lá no nosso site, tá? Na página do Stark, você tem esse link aqui, ó, Biblioteca de Sets. Ao clicar nesse link, você vai ser direcionado para um Google Drive, tá? Nesse Google Drive aqui, você vai encontrar vários sinais, né, setups que não estão otimizados, é só base, é um rascunho para você não precisar partir do zero quando você for criar um setup novo, tá bom? Então, por exemplo, eu quero fazer um setup de cruzamento de 2 médias. Você pode começar do zero, como eu mostrei ali, ou você pode vir aqui na biblioteca, média móvel. Aqui você encontra vários setups relacionados a médias móveis. Um deles é o cruzamento de 2 médias, tá? Você clica aqui, fazer download, ele vai baixar para a pasta de downloads da sua máquina. Você vai lá no robô, tá? Botão direito, pré-definido de novo, né? Para zerar tudo. Botão direito, abrir, downloads, cruzamento de 2 médias. Pronto, já está carregado aqui um setup com cruzamento de 2 médias. Repara que o sinal de entrada, né, já está aqui. Os preços de referência aqui no caso, né, ele está pegando de forma nativa, tá vendo? Mas você poderia utilizar os R1s aqui também, que teria o mesmo efeito, tá? Isso aqui já é uma forma um pouco mais avançada, para você não precisar setar as referências lá em cima para utilizar. Você pode, todas as referências aqui, ó, que estão listadas aqui, você pode estar utilizando direto na expressão, tá? É um pouquinho mais avançado, mas a gente aborda no curso também.
Então aqui o setup já está carregado, tá? Basta você vir aqui novamente na aba configurações e fazer um backtest, ó. Eu já consigo ver aqui então um setup de cruzamentos de médias operando, tá? Olha lá, ó. Faz compra, faz venda. Aqui no MetaTrader eu consigo diminuir a velocidade do backtest ou aumentar, tá? E no robô também tem mais dois botõezinhos aqui para agilizar um pouquinho, né? Esse botão vai para o próximo trade de uma forma um pouco mais rápida. E se você quiser ver esse teste na velocidade máxima, você pode clicar nesse outro botão aqui. Ele vai rodando bem mais rápido para você, tá? Sem mostrar log, sem muita coisa. Só para você ver depois de um tempo quanto que ele fez aqui no backtest. Ou se você preferir, não precisa utilizar o modo visual, tá? Você pode desmarcar essa opção aqui, ó, e fazer um backtest contínuo sem o visual, que é muito mais rápido. E aí o MetaTrader vai te entregar um relatório, tá, desse setup. Aqui, lembrando, né, não é um setup otimizado, tá? É só um rascunho de um sinal para você estar utilizando como base para a criação do seu setup. Mas você consegue ver aqui, né, um relatório do MetaTrader com os dados. Então, você pode ir lá, mudar um stop loss, né? Por exemplo, não vou deixar nos 500 aqui, eu quero mexer, quero ir para 1000 pontos. Você consegue mudar aqui, fazer um backtest, testar e ver, tá? Aí dá para você fazer otimização também. Se você pesquisar sobre otimização MetaTrader, você vai descobrir que dá para você otimizar esse parâmetro, né? Pedir para o MetaTrader testar para você todas as possibilidades possíveis e identificar qual que é o melhor stop loss para essa estratégia. Tá? A mesma coisa com outros, qualquer tipo de parâmetro aqui, né? Como o período das médias. Por default, esse setup aqui ele está operando o cruzamento de duas médias aqui, ó, exponencial de 20 com exponencial de 60. Você poderia trocar o tipo da média, tá? Tem diversos tipos aqui no Stark para você utilizar. Poderia trocar o período, poderia otimizar o período, tá? E assim por diante, tá bom? Uma outra coisa muito importante, né, que você vai precisar a partir deste ponto, né, que a partir daqui você vai começar a evoluir o seu setup, fazer otimizações, você vai precisar entender um pouco mais sobre os demais parâmetros do robô, né, são mais de 600 parâmetros que tem aqui disponível, então você vai precisar de um manual, tá? Na primeira linha aqui dos parâmetros, ó, tem o link do manual do robô, tá? Basta copiar esse link aqui e jogar num browser ou simplesmente na página do Stark aqui, ó, manual do Stark, tá? Ele vai te levar para o mesmo lugar. Aqui você tem um resumo, né, dos principais grupos de parâmetros do robô, tá? Então você vai no grupo que você precisa, por exemplo, quero saber sobre break-evens, né? Como que eu ponho um break-even no meu setup? Tem aqui o Saiba Mais, aí ele vai te falar sobre os parâmetros relacionados a break-even, tá? Tá aqui descrito cada parâmetro do robô, tá bom? E você pode estar utilizando aí para melhorar a sua estratégia. Na parte de sinais também, tem bastante coisa, tá? Então aqui, ó, esse artigo chamado Variáveis, Funções e Operadores Permitidos nas Expressões. Você pode clicar aqui e você vai ver tudo que dá para você utilizar lá nas expressões para montar o seu sinal, todas as funções, todas as variáveis disponíveis, todos os arrays, né, que são grupos de variáveis. E tem alguns exemplos aqui, inclusive, tá? Como seria um teste de uma linha de tendência, como seria o cruzamento de duas médias. Tá? Temos aqui alguns exemplos e também tem um exemplo de como que o robô mapeia topos e fundos, né? Que também você consegue utilizar mapeamento de topos e fundos para criar sua estratégia. Dá para você fazer setups avançados de price action, por exemplo, operar uma bandeira, um triângulo, rompimento de triângulo, oco invertido. Inclusive na biblioteca de sinais tem lá setups de oco invertida para você testar. Rompimento de linha de tendência, LTA, LTB, tem muita coisa que dá para fazer, tá? O céu realmente é o limite com o nosso robô, e então dá para evoluir bastante, tá bom? E lembrando, né, o curso gratuito aqui, clica nele, vai abrir para você a playlist, tá? Começa desde o primeiro aqui que você vai entender quais são os ativos, como funciona, e aí a gente vai avançando até chegar na última parte aqui, que é essa especial aqui de dúvidas, que a gente fala sobre neurônios, né? Que depois que você criou um setup no nosso robô, você consegue implantar neurônios nele para ele aperfeiçoar o seu sinal, tá? Então vamos supor que você fez lá um curso e você descobriu uma estratégia de cruzamento de 3 médias. Legal, você vai lá, implementa no robô e aí depois
você roda um backtest e vê que o resultado não foi o que você esperava, né? É uma estratégia boa, vencedora, mas poderia ser melhor. E você não tem ideia de como melhorar isso. Deixa para o robô, o Start faz isso para você. Você vai lá no seu sinal, implanta o neurônio nele, a gente explica aqui como fazer isso, tá? Nesses vídeos, e ele aprimora o setup para você, tá? Ele vai testar milhões de combinações ali para conseguir melhorar o seu sinal para você, tá bom? É muito legal isso, dá para evoluir bastante. E por último, eu gostaria de fazer um convite especial, né, para todos que estão nessa área de criação de setups, e que já são clientes do nosso robô Stark, tá? Isso é algo exclusivo para clientes do Stark, que é a nossa mentoria que a gente está lançando agora, tá? Então você pode acessar pages.codestrade.com.br/mentoria, tá? Isso é algo novo, ainda não está público no nosso site, mas você que é cliente do Stark Pro, você já pode se inscrever, tá? A nossa mentoria, ela vai ser um grupo fechado de pessoas, tá? É um grupo que talvez a gente precise limitar no futuro, no início não tem limite, mas futuramente pode ser que a gente precise limitar, então corre lá, garante sua vaga, tá? É totalmente gratuito para clientes do Stark, tá? A gente não vai cobrar por esse serviço. Você vai ter consultoria particular, né? Todo mês você vai poder agendar 30 minutos para falar com um consultor nosso, para melhorias ou criação de algum setup seu. Você vai ter acesso a lives privadas semanalmente, tá? A gente vai criar toda semana uma live nova para criação de setups. Esses setups que forem criados durante as lives, né, os exemplos que forem criados, a gente vai disponibilizar numa biblioteca de setups exclusivos. E a gente vai ter um grupo VIP, né? A gente já tem hoje alguns grupos espalhados ali no Telegram. A gente vai fechar todos esses grupos e vamos concentrar tudo em um único grupo que vai ser exclusivo da mentoria, tá? E como eu já antecipei, né? A mentoria inicialmente custo zero para quem for cliente do Stark Pro, tá? Então corre lá, pages.codestrade.com.br/mentoria, se inscreve e garanta a sua vaga, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo de hoje. É um vídeo rápido, mas eu acho que tem aí todos os passos básicos iniciais para você estar começando com o nosso robô, tá bom? Qualquer dúvida, entre no nosso site, em contatos ali, chama a gente no WhatsApp. A gente vai estar sempre disponível para atender vocês, tá bom? Muito obrigado, agradeço por quem assistiu até o final. Deixa o like aí no vídeo, tá? Isso ajuda bastante. E nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.